Durante boa parte da vida, Wilson carregou a certeza de que sua maior limitação financeira era o salário. Sempre que alguma conta atrasava, algum sonho era adiado ou a geladeira ficava mais vazia, ele pensava, se eu ganhasse pelo menos o dobro, tudo estaria resolvido. Para ele, a raiz dos problemas estava no número que vinha no contra-cheque, aquele R$ 1.200 fixado como teto intransponível. Mas foi em um dia comum, sentado à mesa com um caderno velho e uma caneta azul, que ele escreveu esse número no topo da folha e, pela primeira vez, decidiu encará-lo com honestidade. Sem drama. Sem desculpas. Apenas ele, o papel e a realidade. Aquele simples ato de anotar se transformou no primeiro passo para uma nova vida. Porque encarar o que se tem, mesmo que pareça pouco, é o que permite começar a mudança. Naquela mesma semana, enquanto caminhava pela rua refletindo, Wilson começou a observar o comportamento das pessoas ao seu redor com outros olhos. Lembrou-se de amigos e colegas de trabalho que ganhavam 3, 4 vezes mais que ele. Pessoas com salários de R$ 4.000, R$ 5.000, e que, surpreendentemente, estavam sempre no vermelho. Sempre esperando o próximo pagamento para respirar. Ele se perguntava como isso era possível. Como alguém com tanto mais ainda conseguia se enforcar financeiramente? A resposta começou a aparecer aos poucos. Não era o quanto se ganhava, mas o quanto se gastava sem consciência. Muitos viviam para manter aparências. Gastavam para mostrar que podiam, mesmo quando não podiam. E, nesse processo, acabavam presos em um ciclo de dívidas e ansiedade. Aquilo foi como um choque para Wilson. Pela primeira vez, ele começou a considerar que o salário era apenas parte da equação. Foi então que ele passou a ouvir com mais atenção as conversas que aconteciam ao redor. Fulano falando do cartão estourado, Ciclano desesperado com o limite do cheque especial, Beltrana parcelando a fatura do mês passado. Era um padrão que se repetia, e não era raro. Quanto maior o salário, maior o estilo de vida. E junto com ele, os compromissos. Parcelas longas, jantares frequentes, carro novo comprado com financiamento, roupas de marca adquiridas a prazo. A cada conversa, Wilson percebia que as pessoas confundiam poder de compra com liberdade. A verdade era outra: ganhar mais não significava viver melhor. Pelo contrário, muitas vezes era apenas uma armadilha com laços dourados. Ele então se perguntou: e se o problema não fosse o quanto eu ganho, mas como eu lido com o que ganho? Decidido a testar essa nova visão, Wilson começou por onde podia: os pequenos hábitos. Cortou o delivery da sexta-feira, voltou a levar marmita para o trabalho, começou a andar a pé sempre que possível. Cancelou aquele serviço de streaming que mal usava, reduziu a quantidade de vezes que comia fora. Anotava tudo, centavo por centavo. E, ao contrário do que pensava, isso não fazia se sentir pobre, pelo contrário. Ele sentia que estava no controle, que finalmente tinha poder sobre o próprio dinheiro. E com o tempo, a surpresa, ao fim do mês, havia sobrado. Pouco, é verdade. Mas sobrou. Pela primeira vez em muito tempo, ele não fechou o mês no vermelho. E aquilo, para ele, foi como ganhar um bônus inesperado. Não porque o salário aumentou, mas porque a mentalidade mudou. Era um sinal de que algo novo estava começando. O saldo positivo no aplicativo parecia pequeno, mas representava uma revolução. Era o reflexo direto de escolhas intencionais. De cada gasto evitado, de cada real bem direcionado. Wilson percebeu que a vida financeira é feita de microdecisões, e que elas se acumulam, como uma escada que se sobe degrau por degrau. Antes, ele mal conseguia imaginar uma reserva de emergência. Agora, via a possibilidade se tornando real. Separou um valor fixo para guardar no mês seguinte. E mesmo que fosse apenas R$ 50, aquilo era sagrado. Era a semente. Descobriu que economizar não era sobre abrir mão de tudo, mas sobre priorizar o que importa. E, mais do que isso, era sobre construir uma sensação poderosa, a de paz. Porque paz financeira não vem com o aumento. Ela vem com controle. Com os primeiros depósitos feitos, Wilson criou um gráfico à mão no seu caderno. Cada mês, uma barrinha a mais. Ver aquela linha subindo, ainda que devagar, trazia um sentimento que ele nunca tinha experimentado: progresso. A reserva de emergência passou a ser sua prioridade. Ele sabia que, se não cuidasse disso,
estaria sempre vulnerável. Bastava um imprevisto, uma doença, um conserto, uma demissão, e tudo ruiria. E agora, ele não queria mais viver no limite. Queria respirar. Queria ter margem. E mais uma vez, fez isso sem ganhar um centavo a mais do que antes. Foi a repetição dos bons hábitos que fez a diferença. A sensação de ter um colchão financeiro era libertadora. Pela primeira vez, ele podia planejar o futuro, em vez de apenas sobreviver ao presente. Com essa nova consciência, Wilson começou a enxergar o mundo ao redor de forma diferente. Enquanto muitos gastavam antes mesmo de receber, ele já tinha definido quanto ia guardar. Enquanto outros parcelavam tudo para ter agora e pagar depois, ele aprendia a adiar a recompensa. Descobriu que cada não dito para um gasto impulsivo era, na verdade, um sim para seus objetivos. E isso fez dele alguém mais confiante. Mesmo sem grandes luxos, se sentia mais leve, mais livre, mais dono de si. Porque agora era ele quem comandava o dinheiro, e não o contrário. Wilson passou a entender que o verdadeiro poder não está em gastar tudo o que se tem, mas sim em saber dizer basta. Esse autocontrole era sua nova riqueza. Olhando para trás, Wilson se deu conta de que a maior mudança que experimentou não foi no bolso, foi na mente. Aprendeu que ganhar mais pode até facilitar o caminho, mas não garante nada. Sem disciplina, todo aumento vira ilusão. Por isso, escreveu em letras grandes no seu caderno: disciplina bate salário, sempre. E passou a viver por essa frase. Estava construindo uma nova relação com o dinheiro, uma baseada em propósito e não em impulsos. Cada real agora tinha destino. E mesmo que sua renda ainda fosse a mesma de antes, ele se sentia muito mais rico. Porque riqueza, ele entendeu, não é sobre o que se tem hoje. É sobre o que se constrói com o que se tem. A maior lição de todas veio ao final dessa caminhada. Ganhar mais é bom, claro. Mas gastar bem é indispensável. Sem isso, não há salário que resolva. A liberdade financeira começa muito antes do aumento. Começa na decisão de mudar. E essa decisão não depende de números. Depende de atitude. Wilson derrubou o mito que o prendia, o de que era pobre porque ganhava pouco. Ele viu, com os próprios olhos, que era possível crescer com pouco, sim. Porque o segredo nunca esteve no valor que entra, mas no que fica. E mais, no que se faz com o que fica. Hoje, ele caminha firme rumo à liberdade. E tudo começou quando ele parou de esperar mais, e passou a fazer melhor com o que já tinha. Se esse vídeo te fez pensar diferente, imagina o que o Zero W pode fazer por você. O livro que nasceu do zero, e está mudando realidades, já está disponível no link aqui na descrição. E se você quer mais conteúdo direto, real e que funciona para a vida e para o bolso, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, a gente não só aprende sobre dinheiro, a gente aprende a viver com intenção. Zero W. Comece do zero. Caminhe com vontade.